Vamos lá, deixa eu me apresentar. Meu Pode nome é começar. Andréia Prodol Kowalczuk. Eu estou coordenadora do Núcleo de Peritos do Corecon neste ano. Atuo, na área de perícia, mas somente na assistência técnica, não como perita de juiz. E quero agradecer a presença de todos, especialmente a presença do nosso presidente, Odisney Bega. Agradecer aos convidados que o nosso mediador da noite, que é o nosso colega, companheiro, perito Tiago Jazinski, vai apresentar, ele vai ser o mediador da noite, já falei, e esperamos que seja um evento de bom proveito para todos, acredito que seja mesmo, que vai ser. E já passo a palavra agora para o Tiago para dar sequência e apresentar nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Tiago? Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Disney Bag, que nos ouve aí. Eu quero começar agradecendo aí os meus convidados de hoje, né? O Antônio Gravina, o Júlio Faria e o Matheus Endel, que vão ser os condutores, né, dessa noite aí, desse nosso bate-papo. É o segundo já desse ano. E a ideia dessa conversa de hoje, né, para todos que estão nos ouvindo aí, não trazer, né, o pessoal já mais experiente na perícia, mas trazer quem está começando, né? Então a gente tem o Matheus, o Matheus não, desculpe, o Antônio e o Júlio, que são economistas, né? São formados já em economia há bastante tempo, fizeram seu registro no Conselho de Economia, visando estar atuando como perito, né? E pelo que eu conheci um deles, pelo que eu conheço, eles querem ser perito do juiz, né? Aí vocês podem expor isso daqui a pouco, mas a ideia é abrir esse espaço, né, de conversa, de diálogo para todo mundo que está aí, né? Nós vamos ter um espaço para perguntas depois ao final, mas a ideia é realmente mostrar, né, que tem um pessoal aí novo que quer entrar nessa área, quer desbravar, né, e tem essa audácia e essa coragem de investir esse tempo na atividade da perícia que muitas pessoas às vezes não têm. Então, a gente trouxe pessoal mais jovem aí para falar quais são as suas expectativas, o porquê que atualmente, né, se interessou pela área da perícia. E aí, eu vou passar depois a palavra para o Matheus Endel também, que é um dos convidados nossos. Ele é bacharel em Direito, trabalha como assessor de juiz de direito aqui na cidade de Ponta Grossa. E ele vai explicar, né, como que acontece isso na prática, como que funciona, né, a questão do caju, a necessidade da perícia, né, uma série de coisas aí que vão ser bem interessantes. Então não vou dar nenhum spoiler, vou deixar para ele passar a palavra para ele. Aí só queria fazer dois pedidos. As perguntas, a gente pode deixar elas ao final, né? Vai ser um bate-papo razoavelmente rápido ali entre cada um, mas ao final cada um pode fazer suas perguntas, né? Os seus questionamentos aí que a gente está aqui para responder. E o pessoal tá falando bastante ali no chat, né? Dando boa noite. Se puder colocar, né, de onde é, eu sempre gosto de ver, saber, né, de onde que é. Tem bastante gente, às vezes até de outros estados, que estão aí nos acompanhando, nos ouvindo. Então, por favor, coloca lá a cidade de onde vocês são, né? Eu sou aqui da cidade de Ponta Grossa. E é isso, gente. Quero desejar um bom evento a todos, né? Que seja bastante proveitoso. Acho que eu vou aproveitar o espaço também para fazer a propaganda. Semana que vem, nós temos a Semana de Recuperação Judicial, né? É um evento que está no ar aí já. Pode fazer as suas inscrições. A gente vai ter uma juíza aqui de Ponta Grossa também participando do evento semana que vem. Então, vai ser um evento bem interessante. Quem tem interesse na área de falência e recuperação judicial, por favor, se inscreva. E a gente vai ter mais novidades aí do núcleo de perícia do nosso conselho aí mais para frente. Mas por enquanto é isso, gente. Eu não sei nem se eu me apresentei, gente, desculpe, né? Mas acho que eu falei, né? Que eu sou vice-presidente do conselho e também sou perito já há 12 anos aí e estou ajudando aí a conduzir esses eventos aí. Tá bom, gente? Muito obrigado, boa noite, bom evento a todos. E eu vou passar a palavra aqui para começar falando o nosso convidado de hoje, o Antônio Gravina. Já vou compartilhar aqui o slide dele e aí ele já pode começar a falar, certo? Boa noite, Antônio, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Acho que primeiro agradecer aí o Corecon, né, o espaço.
Agradecer o Thiago pelo convite também, né? A gente, eu sou recém-perito, vamos falar assim, né? Tive minha nomeação agora no final de janeiro, então tive um processo nomeado até agora, então estou engatinhando aí perto da bagagem que vocês têm, né? Então queria trazer mais o que me motivou, né, a entrar nessa área de perícia, né? Então, eu me formei em economia em 2014 na UEPG, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, né? Aí em 2015 eu mudei para São Paulo para fazer uma pós-graduação em administração de empresa, né? Então, ainda estava descobrindo o que eu ia fazer da minha vida. E aí, em 2015 mesmo, eu entrei na KPMG, né, para trabalhar com auditoria. Então, ali eu conheci um mundo de análise econômica, análise contábil, né? Então, fiz auditoria, trabalhei com consultoria também, trabalhei com revisão de contrato, e aí fui trabalhar com SOX, né, que é uma lei norte-americana para subsidiária aqui no Brasil. E aí acabou que era para ser um curto período ali, e acabou se estendendo e eu voltei para Ponta Grossa só em 2021, por conta da pandemia, né? Então, fiquei 6 anos lá na KPMG, foi uma experiência incrível, assim, agradeço até hoje, né? E ali eu também tive a oportunidade de me formar como especialista em controles internos, né? Para aprofundar no tema de controles internos. E quando eu vim para Ponta Grossa, eu saí da KPMG para entrar na DAF aqui como gerente de controles internos. Aí eu fiquei mais 2 anos ali na DAF, também muito bacana, né? Período de aprendizado e tal. E aí eu saí da DAF para prestar consultoria para outras empresas, né? Nessa área de risco, mais gestão, mais contabilidade, enfim. E, e aí, né, prestando consultoria e etc. E aí veio o interesse na perícia, né? E aí comecei a estudar, até pedi uns conselhos, né, como que eu entrava e tal, e achei uns cursos de perícia, comecei a fazer. E eu vi que era muito similar, assim, com auditoria, né? Com análise, com toda essa parte de dados e etc. E como eu falei, né? Isso me chamou muita atenção, tanto que eu fiquei 6 anos lá na KPMG. E, e aí eu entrei na perícia, e aí voltando, né? Sou recém-nomeado como perito, então minha expectativa é muito boa, porque acho que é algo que eu gosto de fazer, né? Fazer análise e relatórios e etc. Então, expectativa é poder contribuir, né, com juízes, com o sistema judiciário, assim como um todo. E é isso, né, basicamente. Contribuir com a sociedade, acho que é algo louvável, assim, algo que a gente busca bastante. Então, esse é o meu principal intuito. Legal, obrigado, Antônio. Só queria que você complementasse, falar quando que você falou quando que se formou, né? Falar quando que você fez seu registro no conselho e quando que você fez o cadastro no Caju também e quanto tempo demorou para você ser nomeado, né? Entre a validação do cadastro e a nomeação efetiva. Certo. Eu acho que eu fiz o registro putz, na segunda semana de janeiro, ali mais ou menos. Então, no meio de janeiro, eu fiz meu registro. O Caju foi dia 28 de janeiro, que foi deferido meu registro. E aí, 2 semanas depois, acho que foi dia 10 de fevereiro, mais ou menos ali, eu tive essa primeira nomeação, qual eu mencionei. Então, acho que foi algo que me motivou bastante, né? Ainda pensei, puta, que legal, 2 semanas, né? Então, acho que era para ser, né? Então, tô bem, tô bem esperançoso aí nessa carreira. Legal, muito bem. Parabéns, Antônio. E foi super rápido mesmo. Que bom. Obrigado, Parabéns. obrigado. Então, agora agradeço, Antônio. Se quiser complementar mais alguma coisa posteriormente, que às vezes lembra, né, de alguma coisa, algum insight, pode ficar à vontade para, na sequência, falar novamente. Mas agora eu vou passar a palavra para o Júlio Faria, que vai nos contar um pouquinho aí também do seu interesse na área da perícia, quando que surgiu esse interesse e quais são as suas expectativas aí para esse universo da perícia. Tá? Então, boa noite, Júlio. Seja bem-vindo aí. Eu já vou passar o teu slide aqui, daí você já pode começar também. Beleza?
Pode começar, Júlio, fica à vontade. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade ao Corecon Paraná, ao Thiago, que me fez o convite, confiou na, confiou em mim, né? E, assim, eu sou natural de Registro, São Paulo, mas me formei aqui em Ponta Grossa e resido aqui. Me formei em 2011 em Ciências Econômicas na Universidade Estadual, aqui em Ponta Grossa mesmo. Daí, em 2012, eu fui para Campinas, morei lá um tempo, comecei uma pós-graduação lá. Na real, eu quase finalizei ela, uma especialização em finanças corporativas na Unicamp. Faltaram, acho que 4 meses para me formar. Daí voltei para Ponta Grossa. Aí, aqui em Ponta Grossa, eu comecei a empreender, né? E desde 2015 empreendendo. E em 2023 eu comecei mais um curso de pós-graduação agora em perícia econômica financeira, online. E assim, atuei por 5 anos na área de finanças, orçamento e planejamento financeiro na empresa, primeiro na Capgemini, né? Depois na Anhanguera, logo na fusão da Anhanguera com a Croton. Então, eu peguei todo esse processo de incorporação de sistemas e parte de orçamento. Então, assim, foi uma época bem tenebrosa, foi bem difícil, sabe? E a gente começou um projeto lá. Aí depois, como eu falei, vim para Ponta Grossa, comecei a empreender em Ponta Grossa e até hoje. E assim, a primeira pessoa que me falou sobre perícia foi uma professora minha da época da faculdade, mas assim, depois de muito tempo, eu encontrei ela no shopping, se não me engano, e ela me falou sobre a área, começou a me contar e tal, falou que era uma área que estava demandando muitos profissionais, muitos profissionais especializados, né, que era uma área nova, que antigamente era mais para pessoal perito contador, no caso, né? E aí comecei a me interessar, conversei um pouco até com o Thiago, ele me deu umas dicas, né? E aí fiz a pós-graduação e fiz o cadastro no Corecon, acredito que foi em outubro ou setembro do ano passado, 2024. E aí tive demorou para chegar um pouco a carteirinha e tal, e daí fiz o meu cadastro no Caju, daí tive uns contratempos de documentação, ficou pronto na semana passada o meu cadastro, né? Então ainda não tive nenhuma nomeação, mas estou apreensivo aqui, espero que venha e eu possa conseguir desenvolver da melhor forma possível. Eu posso ajudar com a minha experiência, né? E assim, sempre adquirindo conhecimento na área. É isso. Legal, Júlio. Então, seu cadastro você fez do Caju, do Tribunal de Justiça, há poucos dias, então, acabou de ser validado. Isso. Isso, na real eu fiz ele, acredito que foi no começo do mês, só que daí demorou para voltar Resposta, né? a resposta, daí pediram para retificar uns 2 ou 3 documentos, aí agora na semana passada ele saiu já definitivo e estou esperando agora. Legal.
Depois que o Matheus fizer a fala dele, a gente fala um pouquinho do Caju também. O Matheus talvez comente alguma coisa, mas ele é um cadastro do Tribunal de Justiça, né? O cadastro dos auxiliares da Justiça, e ele exige dezenas de documentos, né? Então, às vezes a gente acaba tendo algum contratempo, porque algum documento acaba não sendo validado, enfim, e é um pouquinho demorado mesmo, mas isso daí faz parte do processo. Antes de eu passar a palavra para o Matheus, passar a responsabilidade ali para ele, nós temos gente aqui do Brasil todo nos ouvindo. Não sei se vocês viram ali, mas nós temos também visitantes internacionais aí. Tem alguém da Irlanda que está nos acompanhando. Ele é um paranaense que mora na Irlanda, na cidade de Dublin. Então, tem gente de Londrina, Curitiba, Santo Antônio da Platina. Curitiba tem bastante, Salvador, alguém natural de Salvador, Maringá. é, Curitiba aqui também, então tá bem interessante aí o nosso público de hoje. Então, passo agora a palavra para o Matheus Endel, por favor. Não sei se você vai querer compartilhar a sua tela aí. Matheus, Eu só... não deixei preparado nada, Então, nada. tá Não, mas se tranquilo. quiser deixar o geral de vocês aí, não tem problema nenhum. Tá, acho que tá aparecendo lá, né? Então, Isso. Matheus, fique à vontade, Alto. pode falar. Beleza. Bom, boa noite a todos, né? Cumprimento o presidente aqui do Corecon aqui presente, o vice-presidente, o Tiago, né? E assim, fazendo também cumprimento a todos os demais. Eu agradeço o convite do Tiago, né? Espero aqui que a minha fala ela possa deixá-los um pouco mais a par de como funciona, né? Basicamente a nomeação de peritos na minha prática enquanto assessor de juiz de direito, né? Meu nome é Matheus Wendel. Eu sou formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa desde 2022. Eu também sou pós-graduando em Direito Processual Civil pela mesma universidade, né, e atuo como assessor de juiz de direito desde 2022, né, mas trabalho em gabinete já desde 2018. Comecei como estagiário, fiquei um tempo como voluntário e agora vai fazer 3 anos, ou já fez 3 anos, que eu atuo como assessor diretamente. Eu trabalho atualmente no gabinete da Segunda Vara Civil da comarca de Ponta Grossa, presencialmente, né, e tenho uma certa experiência aí desde quando eu era estagiário na nomeação de peritos, né, de várias especialidades durante todos esses anos, né. É importante, eu gostaria de ressaltar também que, por eu ser subordinado à minha chefe, eu estou aqui autorizado por ela, então está tudo ok. Bom, eu vou trazer, acho que o lado mais processual falando, mas também trazendo um pouco para a prática, que eu acho bacana, até porque aqui, né, são peritos, pessoas que já são cadastradas ou gostariam de se cadastrar no Caju, então é um campo mais prático do que processual falando, mas não tem como a gente deixar do processo, né, que é a minha área de formação. Dentro do processo em geral, né, seja ele o processo civil, seja ele o processo criminal, né, existe o que nós costumamos chamar como uma relação jurídica processual triangular, né, que nada mais é do que aquela relação que se estabelece entre o autor, o réu de uma ação e o juiz, né, dentro dos processos. E ao lado dessas três figuras, né, a gente tem o que o CPC, que é o Código de Processo Civil, denomina como os auxiliares da justiça, né, que vão exatamente auxiliar na condução, né, do processo e também na solução daquele litígio, né, que foi instaurado. O Código de Processo Civil de 2015, ele vai trazer ali, né, a partir do artigo 149, exatamente, quem são, né, e quais são as atribuições desses auxiliares, né, deveres, responsabilidades e tudo mais. Então, ali o CPC, né, ele vai citar, basicamente, né, como auxiliar o escrivão, o oficial de justiça, o tradutor, o mediador, e entre outros, e o perito, né? Com relação ao perito, especificamente, os artigos 156, 157 e 158 do CPC, eu achei bacana trazer eles vão trazer algumas disposições aqui, justamente sobre os peritos judiciais. E eu tracei, e gostaria de traçar para vocês aqui as principais delas, né? Primeiro, o juiz ele vai ser auxiliado, né, por um perito quando a prova de um fato depender de conhecimento técnico ou científico, ou seja, questões de fato que fogem daquilo que é do conhecimento e que o juiz pode decidir, né? É preciso analisar questões realmente técnicas, questões científicas, o juiz vai fazer a nomeação do perito.
que o perito nomeado, né, para ser nomeado, ele precisa estar habilitado, né, nos seus respectivos órgãos de classe, que os tribunais, o CPC também vai prever que os tribunais eles devem conter e dispor de cadastros, né, nos quais esses peritos possam ser habilitados, né, cadastrados e posteriormente buscados e nomeados. Ah, eu acho muito interessante essa previsão aqui também, que vai falar no sentido de que na localidade onde não houver, né, inscrito nesse cadastro disponibilizado, né, pelo tribunal, ou seja, não tem perito, porque o Caju, como talvez vocês saibam, ele é dividido, quando a gente vai fazer as nomeações, por sessões. Né? Então, a sessão de Ponta Grossa, por exemplo, é a 7ª sessão. Quando a gente vai fazer, né, sendo delegado pelo juiz a nomeação, a gente tem que colocar lá a 7ª sessão. Quando não há perito ali cadastrado para a nossa sessão, o que o CPC prevê é a nomeação de forma aleatória pelo juiz. Né? O que a gente, e o juiz basicamente vai fazer, é pesquisar justamente no Google, né, ou em outros sites, conselhos, principalmente, médicos, peritos de outras áreas, pessoas habilitadas no assunto e que possam trazer realmente o auxílio para a solução daquele conflito que se instalou. Mas a regra é a nomeação pelo cadastro dos tribunais. Né? Excepcionalmente, então, o CPC vai trazer aqui, né, quando não for possível essa nomeação, é que daí o próprio juiz vai fazer uma sorteação de uma maneira livre. Um outro ponto também sobre essa regulamentação aqui que eu acho interessante trazer é que o CPC também estabelece, né, que o perito ele tem que cumprir a sua função no prazo ali que o juiz designar. Existe um lapso que o CPC estabelece, né, mas muitas vezes, a depender da dificuldade, da complexidade do caso, né, isso é muito tranquilo de se elastecer. O CPC traz ali também algumas outras questões, mas eu creio que essas são as mais importantes nesse momento. Bom, enquanto, né, em qual momento os senhores, né, enquanto peritos judiciais, vão ser nomeados dentro de um processo, né? O processo judicial, e aqui eu me limito ao processo civil, ele contém 6 fases, né? A primeira fase é a fase postulatória. A fase postulatória ela vai desde a ação, né? Aconteceu lá um conflito, o autor propõe a ação, até, né, passa pelo recebimento dessa ação, citação, contestação, impugnação à contestação e especificação de provas, que é o momento em que, né, as partes vão requerer ali as provas para prova, as provas, né, para prova efetivamente dos fatos que elas alegaram. Então, a postulatória vai até aí. A segunda fase, né, do processo judicial é a fase saneadora ou ordinatória, que é exatamente a fase em que o juiz ele vai fechar essa primeira fase, né? Vai também delimitar ali as questões de fato que as partes estão discutindo e também vai definir os meios de prova para a prova exatamente dessas alegações das partes. A terceira fase é a fase instrutória, né, que é onde as provas efetivamente elas serão produzidas. Aí nós temos ali a fase decisória, a fase recursal e a fase executória. A fase que mais nos importa aqui é a fase instrutória. Por regra, a nomeação desses peritos e dos peritos, né, ela vai acontecer na decisão saneadora, né, conforme previsão lá do artigo 357, inciso 2 do CPC, né, que é a decisão, como eu disse, que o juiz vai finalizar essa primeira fase, né, e vai delimitar esses pontos sobre os quais as partes vão e devem produzir a prova nessa fase instrutória. Se houver recusa do perito nomeado, o próximo profissional ele não vai ser nomeado na decisão saneadora, mas em decisão seguinte de uma menor complexidade, geralmente um despacho de mero expediente. Então, o perito ele é nomeado na fase saneadora, porém, como eu disse, é na fase instrutória que ele vai atuar efetivamente, né, produzindo o seu laudo pericial. Porém, isso é de destaque muito interessante e importante, existem algumas situações que no processo civil exigem a produção e análise pericial de algumas questões antes de todas essas fases, né? Principalmente nos casos, ou notadamente nos casos que envolvem urgência na produção, né? O que acontece no instrumento processual que a gente chama de produção antecipada de prova. Né? A pessoa vai entrar com a ação direta de produção antecipada de prova, ou ela vai entrar com a ação principal e de uma maneira concomitante com a produção antecipada, para não aguardar a citação, não aguardar a contestação, toda essa fase que às vezes demora um tempo, porque muitas vezes aquele direito está para perecer. Né?
Mas o mais importante aqui para nós é realmente a perícia determinada no saneador, porque eu creio que as perícias contábeis e econômicas, né, Tiago, normalmente não envolvem situações necessariamente de urgência, mas pode acontecer, não tem problema nenhum. Depois do perito, né, nomeado no saneador, né, e se for determinada ali a perícia, né, desde logo, o perito ele deve, né, após as partes apresentarem seus quesitos, né, e se não houver ali alegação de impedimento ou suspeição, muitas vezes o perito pode ser amigo, pode ser familiar de alguma das partes. Só na sequência, então, né, o perito ele vai apresentar a sua proposta de honorários, né, bem como o seu currículo. Tudo isso está no CPC. Quanto ao pagamento, né, o pagamento dos honorários ele é de responsabilidade de quem requereu a prova, né, de quem requereu a prova pericial. Agora, se ambas as partes, né, requereram a produção da prova pericial, aí vai haver o rateio do pagamento. Se foi determinado do ofício, ou seja, se o juiz é que determinou, nenhuma das partes requereu, também vai ser dividido entre as partes. Existe uma discussão quando o Ministério Público, em algumas situações, quando envolve o interesse de incapaz, requer se é o Estado ou se é as partes divididas, mas aqui não, acho que não seria interessante pontuar, mas tem essa discussão também. E aí tem a questão, né, que muitas vezes eu vejo que é como é que se diz, a ferida ou a dificuldade de alguns processos e talvez a dificuldade de alguns peritos, que é quando os processos envolvem pessoas e partes que têm o benefício da justiça gratuita, né? Como é que funciona? Se uma, né, ou ambas as partes são beneficiárias da justiça gratuita, basicamente aqui o benefício da justiça gratuita, ele é aquele benefício que vai ser concedido àquela parte que comprovar que ela não tem condição, né, de recolher custas e despesas processuais. Dentro de despesas processuais a gente inclui os honorários periciais, e que a pessoa não pode pagar isso sem que haja, né, o prejuízo e o comprometimento do seu sustento e o sustento da sua família. Nesses casos, né, se uma ou ambas as partes têm esse benefício, a proposta de honorários do perito, pelo que dispõe o CPC e também alguns atos normativos específicos do CNJ, deve observar uma resolução específica do CNJ, que é a resolução número 232 de 2016, né, que vai estabelecer ali justamente alguns parâmetros para que o perito possa fixar e propor os seus honorários ali dentro do processo. Concluída a perícia, né, juntado o laudo no processo, né, nenhuma das partes impugnou, não tem pedido de complementação, impugnações, né, alegações de impedimento, suspeição, o processo segue, né, seja para a produção de outras provas, porque no saneador vai ser definida e deferida, se for requerido, se for necessária a perícia, mas também outras provas, como provas orais, provas documentais, né, e outros tipos de prova. Se não tiver, vai para as alegações finais e, na sequência, para a sentença. Agora, se tem impugnação, né, ou pedido de complementação da perícia, o processo ele volta para o perito corrigir eventuais irregularidades, né, e complementar o laudo, ou mesmo manter aquilo que ele concluiu, né. A conclusão pericial, ao entendimento bem pacífico já, ela é a conclusão técnica do perito nomeado para o caso, mas ela não vincula o juiz se ele, com base em outros pontos do processo, a concluir de uma maneira diferente, tá? Mas é uma força, tem uma força probatória muito grande, porque a perícia é vocês que estão aqui e que sabem realmente o que está acontecendo e que realmente aconteceu na análise ali das particularidades do caso, né? Mais especificamente agora sobre o portal de nomeações, né? O Caju. Como eu disse acima, o CPC estabelece que, como regra, as nomeações sejam feitas através desse portal, né? E, excepcionalmente, desse portal não. O CPC fala cadastros dos tribunais em geral. No caso do Tribunal do Paraná, é o CAJU, né, que é o cadastro de auxiliares da Justiça. A base legal e a regulamentação do CAJU, ela ocorre lá na Instrução Normativa número 81 de 2022, da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná. Caso tenham dúvida ou precisem que eu passe depois, eu passo tudo isso aqui para vocês, tudo bem? Todos os requisitos, formas de cadastro e outros pontos estão previstos nesse ato normativo, né, da Corregedoria. Na prática, né, trazendo agora para como acontece a nomeação pelo juiz e para nós assessores enquanto delegados do juiz no CAJU,
porque, né, no caso, o chefe, o juiz de direito, ele tem a função ele pode delegar algumas funções, e dentro do Caju, o sistema permite que ele delegue essa nomeação para os assessores. O mesmo estagiário, aqui a gente não, normalmente são os assessores que fazem as nomeações, mas também há a possibilidade dos estagiários fazerem. O que na prática vai acontecer? Né? Cientes, então, de todas essas fases do processo, do momento, né, em que normalmente a perícia ela é necessária, quando ela vai ser deferida e quando ela vai ser produzida. Então, diante dessa causa que necessita de uma prova pericial, o juiz, como eu disse, né, ou os delegados por ele, entram nesse sistema do Caju, né, a gente clica na opção de sortear perito. Eu poderia ter trazido para você aqui, mas pela correria acabou que não deu tempo, mas a gente tem ali bem certinho, qualquer coisa posteriormente eu mando para vocês, caso, né, tenham interesse e curiosidade, a gente clica na opção de sortear perito, né, nós informamos, como eu disse lá no começo, a seção, né, a seção judiciária, no caso da nossa comarca, que é a 7ª seção, informamos se o processo tem justiça gratuita deferida ou não, porque o perito, se eu tiver errado, me corrijam, mas eu vi isso na instrução do tribunal, o perito, no momento do seu cadastro, ele pode colocar se ele tem interesse ou não de atender causas que envolvam parte com benefício da justiça gratuita. Então, a gente coloca essa informação antes da busca para exatamente filtrar, né, os peritos que têm interesse ou que não têm interesse em fazer esse tipo de causa. Selecionamos a especialidade, né, ou seja, o tipo do profissional, e na sequência nós realizamos o sorteio. Né. Realizado esse sorteio, o juiz ele despacha no processo essa nomeação, e a partir de então o perito ele vai ser intimado, né, para manifestar aceitação ou não, e aí segue-se, como eu comentei ali atrás, né, quanto à questão de quesitos, proposta de honorários, enfim. O site do Caju, ele disponibiliza ali contato, né, para eventuais dúvidas, e também tem a opção de solicitação de cadastro. Então, quem tem interesse e ainda não é cadastrado, pode requerer pelo próprio site. O Tiago comentou comigo, né, para eu tratar um pouquinho a respeito das perícias contábeis e perícias econômicas. Em se tratando basicamente, né, desse tipo de perícia, que seria, digamos, né, que a especialidade dos senhores aqui, a nomeação, né, de peritos atualmente ela acontece normalmente quando o processo discute revisionais um pouco mais complexas, e não só revisionais, mas outras ações também. Então, agora também tem entrado muitas ações, eu não sei se o Tiago com certeza já chegou a ver, dessas, acho que o senhor comentou comigo até mesmo, envolvendo aqueles descontos do PASEP, né, contra o Banco do Brasil, enfim, então tem entrado muita coisa. Não recordo ou nunca não apreciei até o momento aqui nenhum saneador ou processo em fase de instrução, mas diante da complexidade eu tenho por certo que é um tipo de processo que vai exigir produção de prova pericial. E a senhora Andréa comentou que ela é assistente técnica. Normalmente nessas ações as partes entram inclusive com o laudo de assistente técnico, né, para embasar ali o interesse de ajornar no processo. Antigamente entravam também muitas ações contra a Oi, sobre participações nos contratos de telefonia. Hoje tem muito pouco, né, estão em fase de cumprimento de sentença. A Oi passou por alguns processos de recuperação judicial. Hoje até nem sei em que situação que está, mas já está em fase de pagamento a maioria dessas ações, pelo menos as que correm aqui na Vara. No que se refere, né, às revisionais de contrato em geral, a nomeação de perito contábil, principalmente, e depois o Tiago me explica exatamente, porque eu confesso que eu tenho a dificuldade de diferenciar exatamente a contábil da econômica, mas o contábil e o econômico ali, antigamente era maior, né? Hoje, os entendimentos da jurisprudência estão bem mais pacíficos. Então, na maioria desses processos, não se faz mais a nomeação de peritos, dessas revisionais que eu disse de contrato de financiamento em geral. Quando se discute, por exemplo, tarifas bancárias em geral, né? Tarifas de avaliação, cadastro, registro, mesmo seguro, a diferença das taxas de juros remuneratórios do contrato para aquelas taxas que o Bacen libera, né, todo mês, eu não sei qual a periodicidade,
Então, essas discussões, como a de tarifa, não demanda produção, né? É simples análise e conferência do contrato, né? Baixa ali no gerenciador do Bacen as taxas aplicáveis no mês ali e faz a análise. Então, são questões que a gente chama como questões de direito, que o juiz ali, né, quem está ali delegado, vai conseguir fazer análise sem muita dificuldade. Mas aí, quando exige, né, ali uma análise de conta corrente, tem que analisar extrato bancário, cobrança de juros remuneratórios acima das taxas contratadas, que aí tem que fazer cálculo, assim, aí sim a prova pericial ela vai ser imprescindível, daí é com os senhores. Isso se houver requerimento também das partes, né? Porque a gente tem o que a gente chama no processo como o ônus da prova. Se a parte que alega um fato não requer a prova para a prova daquele fato, isso é tido como inexistente no processo, né? Tem até um brocardo jurídico que chama fato alegado não provado é um fato inexistente para o processo. Então, se ele não requereu, está precluso, o juiz vai decidir com base nas informações que estão no processo e o processo segue para a sentença. Se necessitava, por exemplo, de uma prova, vai ser invariavelmente improcedente. Enfim, eu acho que no mais seria isso. Eu agradeço novamente pela oportunidade, pelo espaço também. Peço perdão se eu fiquei muito tempo falando, mas é porque são muitas informações. Em caso de dúvidas, comentários, né, sugestões, eu estou à disposição. Boa noite. Boa noite, Matheus. Muito obrigado. Acho que a sua fala foi assim bastante esclarecedora. Inclusive, como a gente tem o nosso curso de perícia, a gente tem um módulo só tratando dessa questão do Código de Processo Bacana. Civil, Uhum. nomeação, Muito questão que a bom. gente tem que um prazo, né, para apresentar proposta Sim, sim. honorários, Isso é currículo. ótimo. Faz total diferença quando o perito no processo ele tem conhecimento dessas especificidades, né? Auxilia muito a gente, o juiz. Com certeza. Então a gente passa essas orientações, né, que na verdade não são nem orientações, são determinações do Código de Processo Civil. Você Isso mesmo. conseguiu abordar assim, de uma maneira bem objetiva e bem leve, né? Porque a gente, quando vai falar dessa Pois é. Código de Processo Civil, para nós é um pouco pesado, mas Aham. você abordou muito bem. Parabéns aí pela sua fala. Obrigado, Queria Thiago. só que Obrigado. você complementasse uma coisa que me veio em mente enquanto você falava. Você comentou, né, daí já é a primeira pergunta aí de hoje, que as perícias, elas, nas fases processuais, né, fase postulatória, fase de conhecimento, você falou que as perícias acontecem ali. Queria que você comentasse também um pouco das perícias que a gente faz lá na liquidação de sentença, né? Que é uma etapa que Muito tem bom. bastante conflito, né? Porque às vezes uma parte apresenta Muito um bom. cálculo de um valor, a outra parte apresenta outro, e fica aquela divergência e acaba Sim. sendo imprescindível a nomeação do perito. Então, se pudesse complementar, dessa já é a primeira pergunta de hoje. Se alguém quiser fazer alguma outra pergunta aí, a gente fica aberto. Parabéns, muito boa pergunta. Eu, no apontamento, né, acabei esquecendo de apontar essa questão da perícia que é realizada lá, porque também não se limita à fase de conhecimento, porque produção antecipada de provas ou perícia pós-saneador são duas das hipóteses possíveis para a produção da prova, mas tem, como o senhor mesmo disse, a possibilidade da liquidação e outras, né? Digamos, uma execução, processo já em execução mesmo, correndo ali atrás de bens do devedor. Existe, sei lá, necessidade de avaliação. O oficial de justiça avaliador ele não tem conhecimento para avaliar aquele determinado bem. Vai ser nomeado um perito avaliador. Então, são outras fases. Com relação à questão da liquidação, as sentenças, normalmente, elas são vários tipos de sentença, né? Tem a que a gente chama que ela é condenatória. E a condenatória, ela vai condenar ao pagamento de uma quantia em dinheiro, a uma obrigação de fazer, a uma obrigação de não fazer, a uma obrigação de entregar coisa certa ou coisa incerta. A sentença condenatória ela pode ser líquida ou ilíquida. Quando a sentença condenatória ela for ilíquida, ou seja, eu não posso aferir ali naquele momento, aí o CPC vai falar que há necessidade, se não for possível eu examinar isso e conseguir chegar ao valor por meros cálculos, eu preciso passar por uma fase de liquidação. Aí vai ser a fase de liquidação que o CPC estabelece, tem a por arbitramento, que o juiz basicamente vai nomear, né, um perito para analisar aquele cálculo e fazer aquele cálculo exatamente. E também tem a liquidação
que é pelo procedimento comum, que é como se fosse uma nova ação, mas aí vai ser para identificação daquele valor final, uma produção de provas novamente. É como se fosse um outro procedimento dentro da liquidação, então é mais chatinho. Mas a principal, e eu acho que a mais ocorre, em segundo lugar, daqui é por meros cálculos, porque, por exemplo, essas questões de tarifas, juros acima, normalmente os bancos vêm e pagam, ou as partes credoras ali, auxiliadas por seus assistentes técnicos, vêm e apresentam um cálculo, não tem necessidade de liquidação por arbitramento. Mas quando o juiz verifica que tem realmente essa divergência, né, e o contador, às vezes judicial também, não tem, às vezes, que é o contador que é um outro auxiliar da justiça, né, que é um contador próprio dos processos, se ele também não tem expertise, aí vai para a nomeação do perito. É como o senhor disse, é feita a nomeação, né, é mesmo procedimento ali do que eu comentei, né, a respeito de quesitos, oferta de honorários, parâmetro, às vezes, de se tiver justiça gratuita, é apresentado o cálculo, né, tem discordância, não tem discordância, se não tem, é muito mais tranquilo, e a gente gosta quando não tem, porque quando tem, geralmente tem que ficar deliberando tipo, os pontos, enfim, vai ser homologado e vai seguir o procedimento, se não houver o pagamento ali, para o cumprimento de sentença, que é a execução. Não sei se me fiz bem entender aqui, Thiago. Mas no mais Bom, seria essa parte da bom, liquidação, isso mais ou menos. com certeza, Matheus. Esclareceu aí bastante. Obrigado. Tá ótimo. É, eu vou passar a palavra agora. Já temos um candidato ali que levantou a mão, que é o Paulo Godoy. Ele quer se manifestar aí também. Quero cumprimentar o Paulo Godoy, que ele foi professor aqui do pessoal da UEPG, de todos nós, né? Eu que estou aqui falando, fui aluno do Paulo Godoy. O Júlio, que também é um convidado, foi aluno do Paulo Godoy. O Antônio Gravino também foi aluno do Paulo Godoy. E também a gente teve esse contato com a perícia lá com o Paulo na graduação, né? Então, foi um dos incentivadores, né? Alguém que nos colocou, né? De certa forma nessa área aí. Então, já cumprimento, Paulo, e passo a palavra para você. Fica à vontade. Boa noite a todos. É um grande prazer participar dessa roda de conversa. Quero cumprimentar. Eu, quando entrei na sessão, o Gravina estava falando. Então, eu peguei a partir dali. E agora, ouvi atentamente a explanação feita pelo Matheus. Quero cumprimentá-lo pelo conhecimento apresentado. E eu gostaria de fazer dois comentários. O primeiro, que eu considero o sistema de sorteio, apesar de que isso está previsto na legislação, um tanto quanto discutível. Primeiro, porque não basta você estar cadastrado lá no Caju, né? As perícias, antigamente, a designação do perito era feita pelo juiz diretamente, considerando que teria que ser uma pessoa da confiança do juiz. Confiança na sua honestidade, no seu trabalho, mas também no seu conhecimento técnico. O sistema de sorteio, muitas vezes, coloca peritos de regiões muito distantes do local onde é movida a ação, né? Então, eu tenho exemplos verdadeiros que isso acontece. Há pouco tempo, tive um caso de nomeação de um perito de Caxias do Sul, para uma ação que corre em Ponta Grossa de uma avaliação de um imóvel na região de Prudentópolis. Então, evidente, esse perito teve que, diante dos quesitos, teve que desistir porque o custo desta perícia seria muito elevado. E também, muitas vezes, a área da perícia foge do conhecimento do perito nomeado. É claro que o perito deve abrir mão de realizar a perícia, declinar, dizendo que o seu conhecimento não cobre aquela área que está sendo pretendida. Isso é o que se espera. Não sei se isso verdadeiramente ocorre. Então, a questão da nomeação, ela deveria ter uma regionalização para que os custos não fossem tão distantes. Quando a pessoa se cadastra no Caju, ela diz as cidades principais aonde ela pretende atuar, né? Nesse caso, nomeado um perito lá do Rio Grande do Sul. Não sei se isso vem se repetindo ou não.
Então, a questão da confiança do juiz na qualidade, no conhecimento técnico do perito, é uma das coisas que o sistema de sorteio não nos dá certeza absoluta de que isto exista. Esse é apenas um comentário. O segundo comentário, Matheus, que eu quero fazer, com a Lei de Recuperação Judicial, a Lei 11.101 de 2005, foram habilitados a ser administradores judiciais na recuperação os advogados, os economistas, os contadores, os administradores de empresa ou empresas constituídas para tal fim. Eu não tenho conhecimento de que desde 2005 até esta data tenha sido nomeado um economista, conforme prevê o artigo 21 da lei. Não tenho conhecimento. É verdade que ele, sendo nomeado administrador, ele terá que montar uma equipe, né, com um contador e um advogado, porque para peticionar no processo ele precisaria ter um advogado como seu assistente técnico. Assim como um advogado, quando é nomeado, ele tem sempre sob seu controle um contador e um economista, porque tem questões que envolvem as duas áreas do conhecimento. Você enxerga a possibilidade futura de que venham a ser nomeados economistas para atuarem como administradores judiciais no caso das recuperações judiciais? Posso falar, Thiago? Pode falar sim, fica à vontade. Eu acho que, começando pelo segundo comentário, boa noite, seu Paulo, muito obrigado também pelas palavras e também pela pergunta, comentário. Eu não tenho aqui na vara atuação específica em recuperação judicial e falência, né? Eu tive recuperação e falência na faculdade há um tempo atrás e a gente teve algumas alterações e alterações consideráveis na lei, né, anos atrás, há pouco tempo atrás. E hoje em Ponta Grossa, eu não sei exatamente de onde o senhor fala, nós tivemos uma alteração. Antes, né, as varas, são 4 varas cíveis, as varas cíveis elas recebiam de uma maneira equilibrada, né, e distribuída todas as ações de recuperação e falência. Após uma regulamentação do tribunal, apenas a primeira vara civil ela se especializou nessa questão de recuperação e falência. Então, e não só, ela também regionalizou, porque ela pega ações de outras cidades e não só de Ponta Grossa. Então, eu não saberia responder de uma maneira adequada para o senhor exatamente essa segunda pergunta. Com relação ao primeiro comentário, Desculpe, desculpe lhe interromper. pode. Nós convidamos a doutora Daniela, que é a juíza titular da Isso, primeira vara civil de Ponta Grossa, para ser uma das palestrantes nossas na próxima semana, mais exatamente no dia 28. Ela vai falar exatamente sobre recuperação muito bom. judicial Uhum. e a criação das varas empresariais no Paraná, que são apenas Isso, 5, né? E cada vara empresarial vai ter uma área de cobertura, que, por exemplo, Ponta Grossa pega Guarapuava, Castro, Irati, toda uma região, né? Então Guarapuava. são 5 varas, são 5 varas empresariais, e isso é uma modificação que ocorreu agora no ano passado, né? Isso. Mas a minha pergunta é exatamente por que não se nomearam até agora, pelo menos eu tenho conhecimento de que se houve alguma nomeação foi raríssima, fora advogados, porque os advogados eram os antigos síndicos das concordatas e falências, né? E depois, com a mudança da lei, criou-se a figura do administrador judicial, né? E nessa possibilidade contemplou economistas, administradores, contadores, advogados ou empresas especializadas para tal fim. E é só complementar isso, né? Uhum. Mas pode O que a continuar. gente vê normalmente é nomeação de, igual o senhor disse, empresa que, junto das quais existe essa equipe, né? Existe aqui uma empresa, até eu esqueci o nome, ela é de... E que é uma situação, por exemplo, que a gente... E que eu via, a doutora não fazia sorteio, mas sim em razão da especificidade, isso é uma questão que realmente é preciso uma qualificação ali diferenciada, fazer a nomeação específica, e eu não recordo exatamente, eu acho que eu nem teria autorização para comentar, mas existia realmente essa, que era uma equipe, era o administrador judicial,
que era advogado ou não, acho que era advogado, e aí ele trazia consigo ali os outros profissionais. Quanto ao primeiro comentário, seu Paulo, né, Caju e peritos de outras localidades, eu confesso para o senhor que o seguinte, dentro daquilo que eu posso expor e estou autorizado a expor também. Antes da pandemia, existia uma dificuldade muito grande em relação à questão de locomoção, né? A gente teve algumas alterações na questão de audiência, por exemplo, que a pandemia trouxe algumas facilidades, e na minha opinião, vamos colocar isso no lugar correto, né? Porque a pandemia foi algo muito complicado, mas a gente confessa que algumas coisas mudaram e mudaram para o bem. Ah, eu digo no questão de processo judicial e, na minha opinião, também na área de perícias, porque eu vejo que hoje é muito mais simples, talvez, ou como é que eu posso dizer assim, existe essa facilidade por se fazer por meio eletrônico, não haver talvez essa necessidade de e eu não sei também se cabe muito, porque de qualquer forma a perícia contábil ou a perícia econômica, ela não necessariamente precisa estar presente para avaliar, a não ser que seja uma avaliação do exame do contrato ali físico e original. Mas existe essa dificuldade maior, principalmente, acho que se falando de outros tipos em que se precisa, né, ali o contato com o periciado, com o objeto da perícia, e enfim. Mas eu vejo assim que essa questão é bem complicada, porque eu vejo realmente quando a gente faz as nomeações que existe essa possibilidade, né? E qualquer um que se habilita e se cadastra no sistema, no Brasil ou fora do Brasil, ele pode aparecer ali e conforme manda o CPC e a regulamentação, a gente deve nomear. Então, e eu acho que eu não posso explorar muito isso, porque aí eu vou estar falando a minha opinião e eu não tenho autorização para isso, né, neste Aham. momento, que emitir esse tipo de parecer de mérito, assim. Eu entendo o teu esclarecimento, mas eu quero dizer que quando trata-se de exame documental e que o processo contém toda a documentação, ela pode perfeitamente ser Sim, feita de Nova York e apresentar o resultado em Ponta Grossa. Porém, quando chega na hora de uma perícia ter questões como valuation, né, que tem que fazer avaliação de patrimônio histórico, imobiliário principalmente, exige a presença do perito no local, né, para fazer todas as medições, avaliações, aí verificação do sim. estado de conservação do patrimônio, etc. Nestas perícias, e é o caso que eu comentei, né, nomear um perito de Caxias do Sul torna-se uma coisa quase que impossível de fazer. O custo vai ser elevadíssimo. Então, Isso que eu ia falar. haveria de existir de parte lá do judiciário uma observação atenta se toda a documentação no processo está disponível, sem problema nenhum. Mas se necessitar de diligências, evidentemente teria que ser nomeado um perito de uma região Sim. próxima, né? Não especificamente alguém, mas de uma região aí distante 50, 100 quilômetros no máximo, para não encarecer o custo da perícia. É apenas esse comentário, obrigado pelo teu esclarecimento e vamos deixar outras pessoas participarem. Obrigado, Paulo, beleza. Tá. Matheus, eu vou fazer uma. Tem algumas perguntas aqui no chat, tem mais duas pessoas, três pessoas que ergueram a mão, mas acho que essa do chat é semelhante aí com o que o Paulo comentou. Ele diz o seguinte: Boa noite, Matheus. Meu nome é Gacir, sou perito há mais de 9 anos, me formei em uma das primeiras turmas do curso de perícia do Conselho. Minha pergunta é. Você comentou que no Caju tem um filtro para selecionar os peritos. Você pode nos informar quais são esses filtros? Se é só em relação à justiça gratuita? Se tem Isso. algo mais? Isso, não, o filtro, né, que nos é apresentado, e a regulamentação mesmo prevê isso, é a questão de existir parte com justiça gratuita deferida no processo ou não, para que apareça para sorteio peritos que, no momento do cadastro, aceitariam fazer perícia em processo com justiça gratuita ou não. É o único ponto que eu disse sobre o filtro no Caju, tá? Seu Gacir, será essa única questão mesmo. Tinha uma outra pergunta que eu não estou encontrando ela, mas a pessoa questionava o seguinte, Matheus. Quando a gente faz o cadastro lá no Caju, a gente pode selecionar as Eu vi. comarcas que a gente quer atuar, Uhum. né? Quais as cidades.
Isso Uhum. influencia de alguma forma? É positivo, negativo? Enfim, como que você avalia essa questão aí dessas regiões que a Acho gente que, seleciona no eu Caju? acho que envolve, né, o comentário do Paulo, né, nesse mesmo sentido, né, da dificuldade muitas vezes de se nomear pessoas de diferentes localidades ou de fora para muitas vezes fazer perícias que realmente exigem a presença, né, no local do objeto ou da pessoa, enfim. Eu acho que vai naquele mesmo sentido. Eu também tinha visto aqui a pergunta dele, mas eu acho que era uma pergunta mais de cunho realmente administrativo, que eu não saberia realmente responder, né? Que aí teria que ver realmente com o Caju nos contatos o pessoal do Caju nos contatos que eles oferecem ali. Legal, Ele então, falou Matheus. alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. Tá certo, obrigado então. Tem uma outra pergunta aqui, que é do Fernando Oliveira, que também eu acredito que é uma pergunta mais administrativa mesmo, voltada Isso. para a administração do Caju. Uhum. Até se sobrar um tempinho no final, a gente pode comentar alguma coisa, porque nós do Conselho estamos tomando algumas medidas, assim, algumas iniciativas para tentar amenizar esses problemas do caju. Então, se sobrar um tempinho, a gente fala, ou então a gente abre uma outra oportunidade, né, uma outra roda de conversa para falar dessas particularidades do caju, porque eu acho que desde que ele foi criado, se o Matheus até lembrar quando que foi, mas não é tão antigo, né? Porque quando eu comecei na perícia aqui, não Não, tinha. Então, ele foi moldado, foi exatamente o ano criado, eu não recordo. Uhum. mas eu não, se eu não me engano, foi 2017 para frente. Foi depois do Código de Processo Civil, que é de 2015, né? Que o Isso, CPC que pediu isso. Então, o Caju precisa, né, de algumas melhoras. A gente está tendo alguns contatos com o tribunal. Enfim, então vou deixar em stand-by essa pergunta aí. E talvez a bem gente trazer administrativo. futuramente alguém vinculado mais a essa área lá Isso. administrativa Uhum. para nos ajudar a responder, tá bom? Vou Eu vou passar. deixar aqui o link do site, caso alguém precise, Sim. né, contato também, dá para Ótimo. encontrar por ali. Tá ali já. Obrigado, Matheus. Temos mais duas pessoas aqui que querem fazer as perguntas. Só pediria para que vocês fossem objetivos ali na pergunta, tá? Não sei se para quem que ela é voltada aí, mas por favor, vou passar a palavra. O primeiro que apareceu foi o Robson Moreira. Por favor, Robson, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu sou Robson aqui de Curitiba. Agradecer a oportunidade por estar aprendendo um pouco mais com vocês e sanando dúvidas. Eu sou economista, registrado no Corecon desde 2014, ano da minha formação também. Atuo em bancos há quase 20 anos, atualmente como assessor de investimentos, e estou buscando aprender um pouco mais e entrar nessa área de perícia. Fiz o curso em 2023, tá? Já estou cadastrado no Caju desde lá. Então, são 2 anos, fevereiro de 2023 foi o meu cadastro no Caju. E eu tive a minha primeira nomeação agora em fevereiro, 2 anos depois aí do meu cadastro. Então, não tenho nada, eu tenho todas as dúvidas e nenhuma dúvida ainda técnica para apurar nesse sentido. O que aconteceu? O que eu queria perguntar se vocês conseguem me orientar como fazer. É, eu tive a minha primeira nomeação, como eu não tinha atuado ainda, eu precisei do cadastro no ProAjude, né? Então, eu fiz o que me foi solicitado de mandar a documentação, mas acho que o sistema, enfim, tem um tempo ali, um delay, né, de alguns dias para retorno. Após alguns dias, eu fiz a cobrança, mandei lá para eles, né, se estava tudo certo, não tive retorno nenhum. E hoje eu fui destituído como não respondendo aqui, lendo exatamente o que está aqui. O senhor foi destituído como auxiliar do processo X, motivo auxiliar não respondeu, mas eu fiz o contato com eles pedindo o cadastro no Proajude e não tive. Então, duas perguntas. Isso me gera alguma punição, por exemplo, meu nome vai ficar um xizinho lá e talvez eu não participe, né, de novas nomeações.
como corrigir isso, como ser ainda mais a gente que, isso não é uma crítica, né, até pela quantidade de funcionários, enfim, que a gente sabe, a gente que vem do setor privado, a gente está acostumado com algumas coisas mais rápidas e a gente sabe que talvez isso não seja possível, né, devido enfim. Como que a gente é mais efetivo nessa situação? E uma segunda perguntinha sobre se há a necessidade, por exemplo, eu que estou começando, querendo começar, de levar realmente currículos aos juízes e conhecê-los, se isso ajuda realmente ou não, né? E seriam essas as minhas duas perguntas. Mais uma vez, agradecer a oportunidade, viu? Obrigado, Robson. Acho que a primeira pergunta ali eu respondo. Se o Matheus quiser complementar, fica à vontade. Mas assim, Robson, quando a gente é nomeado, existem dois passos, né? Quando a gente é nomeado pelo Caju, nós somos intimados lá por e-mail, somos informados, né, por e-mail. E aí diz que a gente foi nomeado, né, pelo Caju, e aí nós precisamos entrar no site do Caju, né, no primeiro momento, e aceitar lá no Caju a nossa nomeação, tá? Aí depois que isso é feito, aí a gente precisa ir até o Projude, né, acessar o processo judicial eletrônico e responder a determinação que tem no despacho, que normalmente quando a gente é nomeado, essa primeira intimação é para apresentar a proposta de honorários, currículo e a certidão de regularidade do conselho, né? Então, isso que a gente O precisa Caju eu fiz, tá? fazer. O Caju eu dei ok. Então, você acabou não se manifestando no processo, no Projude, né? Não peticionando por lá. Talvez esse decurso de prazo sem resposta acabou fazendo com que você fosse destituído, né? E aí foi nomeado outro período na sequência. Então, realmente é um cuidado que a gente tem que ter, né? Tem que acompanhar ali Uhum. os É que processos. eu acho que talvez tenha ficado claro. Eu não continuei porque eu não tenho cadastro no Projude. Ah, tá. Eu mandei as informações e os documentos, mas eu não tive resposta deles, Entendi, né? E daí, na sequência, eu fui destituído. entendi. É Quanto uma, tempo antes, mais ou menos, da nomeação, o senhor tinha feito o envio dos documentos para cadastro no Projude, exatamente? de, de Robson? imediato, no dia seguinte, no dia seguinte. Entendi, entendi. O que eu vejo que hoje existe uma dificuldade, porque quando a gente faz a nomeação, a gente não tem, digamos que, a, parece que são sistemas que correm ali não necessariamente simultâneos. É feita a nomeação, como o Thiago falou, é lançado para vocês no Caju, acho que uma intimação, alguma notificação por e-mail, e se eu não me engano, e o Thiago pode também nos informar isso com melhor segurança, anteriormente o Caju não destituía de maneira automática. Agora, se eu não me engano, ele também faz essa destituição. Mas como o senhor falou, o senhor aceitou e a dificuldade é com relação ao Projude, né? O senhor entrou em contato com o tribunal de alguma forma? Eu não sei exatamente como é que funciona essa Uhum, parte também. Mas ali na página inicial do Projude tem todas as informações, muitas vezes, para contato, e-mail, telefone. uhum. Isso, eu fiz o contato com eles me indicaram qual era o e-mail que eu deveria me comunicar. Veio um e-mail de retorno pedindo Tá. algumas informações, respondi e depois não tive mais retorno. Normalmente Enfim, aparece para vocês a vara e o cartório, exatamente? O que vocês podem fazer, e talvez é, uma alternativa, é mandar um e-mail pro cartório, porque o cartório junta o e-mail de vocês daí no processo de fato, da foi a confirmação. primeira dificuldade. Não aparecia essas informações, pediram para eu Aparece entrar em só o contato por número do um. processo, a gente não sabe que vara que é. Isso, Ah, isso. não E sabia E a disso. daí foi nomeação é de uma, 5 dias. Se você não, mesmo que você às vezes responda lá no Caju, desculpe eu interromper, Não, mas pode. mesmo que você às vezes responda lá no Caju que você aceita, já aconteceu casos da destituição, porque ele está no Caju, mas ele não está no Projude. E aí eu consegui descobrir o número do processo, liguei para a vara disse que isso ia demorar ainda, porque na intimação do juiz estava para as partes se manifestar entre 5 e 10 dias cada uma e que poderia demorar ainda mais de mês para daí eles cadastrar na página do Tem razão disso que eu Projude, comento. para Após a daí nomeação, a você gente poder perde um pouco atuar. o controle, sabe?
a gente É, perde um pouco que o controle, assim, porque aí isso já o cartório aconteceu é que comigo. Eu dispara, o consegui cartório é que falar com a dispara a vara, intimação. mas não estava lá o Uhum. processo. Aham. O cartório é que dispara a intimação, então se tem, se não tem, ou se tem, isso é com o cartório no processo da intimação para depois, sabe? Porque aí para nós depois, né, o que aparece é o decurso do prazo e o que normalmente vai ser feito é a parte da substituição daí do perito, né? Mas tem que É, olha, cobrar, ó, né? auxiliar destituído, ó, tem o Uhum. número do processo e a Isso. gente não sabe de que vara que é. Daí tá, você vai lá e procura esse número de processo, consegue Uhum. a vara que é, fala com a vara, mas não está cadastrado no Projude porque na determinação do juiz tem que intimar as partes primeiro para se manifestar, depois o perito. Isso, porque as partes têm que apresentar o quesito, né? O perito ele já É, vai se manifestar aceitando ou não e apresentando propostas de honorários após os quesitos. mesmo que você aceite lá no Caju, mas você não Sim. consegue do processo no Projude, está bem complexa essa questão aí. Pois é, pois é. Posso só fechar essa questão ali? Realmente, eu sou bastante nomeado ali pelo Caju e eu sinto essa dificuldade que vocês têm também, porque Uhum, o processo aparece no Caju, mas no Projude ele não aparece. não parece. Antigamente eu esperava ali 5, 10, 15 dias, e às vezes não consta nem o despacho, o nome da gente no processo, né? Porque demora, Não. o processo vai concluso para o juiz e tal, e isso é um problema que a gente acaba se perdendo, né? Eu E acho que daí, dentro 5 da dias VAR, destitui. Cinco exatamente. dias, se você não deu aceite, destitui. Você não tem acesso, você não consegue saber. Isso um certo problema, né? Mas também uma conversa mais para sequência. O que a gente tem que fazer é ter um cuidado muito grande, gente. Eu, sempre que recebo nomeação do Caju e o processo não aparece no Projude, eu já ligo na vara, né? Porque como aparece o número do processo para a gente vai na consulta pública, a gente consegue ver Sim. as informações das partes e Não, da é onde o isso que eu processo tenho está. feito também, mas é complicado porque às vezes você olha, percebe ali, daí passa meio que batido, né? Acaba dando um O trabalho cadastro do grande, né? Projude, eu posso fazer já? Eu consigo fazer de forma antecipada? E daí, se Não. vocês puderem só responder com relação a. Não, né? O Projude quem cadastra são as varas, né? Ela, quando ela Ah, faz a perfeito. nomeação pelo Caju, ela libera na tua página o processo que você vai trabalhar. Perfeito. E Isso se aí. puderem comentar só com relação aos currículos, se Tá, vale a pena verdade. levar pessoalmente? O senhor perguntou Matheus, do cadastro? Não, o cadastro não seriam as varas, né? O cadastro é diretamente pelo sistema do Projude, no caso do Caju, pelo Caju, né? A Sim. gente só tem acesso depois do cadastro em ambos os sistemas. Com Mas no relação à entrega processo você de... só tem se a vara cadastra ele para você, é, né? E se a É vara que não não é a vara cadastra, ou o cartório, não é a vara ou o cadastro, é ou, o né, no cartório, caso, que é for. uma habilitação que é feita para ser feita a intimação, mas o cadastro mesmo é com o perito pelo sistema, né? Diretamente com o tribunal daí. Com relação à entrega de currículos, não há impedimento algum. Nós recebemos, as outras varas também recebem. É bacana, a gente deixa em arquivo. E como eu disse, existem situações, a regra é a nomeação pelo Caju, né? Que tem se para nós estabelecido. Mas existem situações que a gente vai procurar, né, algumas situações ou pessoas, né, como os senhores aqui, com experiência e expertise em algumas questões que realmente demande no processo. Então a gente vai pela consulta no currículo daí. Então não tem impedimento nenhum. Nós recebemos aqui tanto presencialmente quanto por e-mail também. legal, obrigado, Matheus. Eu vou abrir a palavra aqui para o próximo que levantou a mão, que é o Marco Garcia. Só que nós temos em torno de 15 aí, 17 minutos, né? Às 20h30 nós encerramos. Então, por favor, assim, só peço objetividade aí nas perguntas, tá bom? Pode falar, Marco. Olá, boa noite a todos. Agradeço aí a participação, parabenizando a presença de todos, principalmente ao Matheus. Seus esclarecimentos são muito pertinentes e muito objetivos. Bom, Thiago, na verdade, eu acho que a gente já conversou, não sei se você está se recordando, esses dias atrás, eu te mandei um WhatsApp, e essa Sim. questão, mais ou menos pontuando o que o Matheus está colocando, juntamente com o que o Dr. Paulo colocou, né? Eu já sou um pouco dinossauro na turma, aí, pelo visto, eu estou nesse ramo de perícias judiciais já desde 1997,
Então, a gente tem um pouquinho de caminhada aí desde a época dos processos físicos. O advento do Projude, né, o Caju, ele, de certa forma, eu também tenho minhas restrições em função das nomeações. Eu vejo que existe um certo privilégio em relação às nomeações para contadores. Então, como eu pontuei contigo, né, de talvez levarmos essa questão talvez ao tribunal para que seja feito um sorteio mais justo, né? Eu depois que eu fiz todo o meu cadastro, enfim, sempre mantenho ele atualizado, só que eu percebi que as nomeações assim caíram vertiginosamente. Então, assim, e eu liguei alguns cartórios, algumas comarcas, para tentar entender essa sistemática, sabe, Matheus, agora para você, e o que o pessoal faz o quê? Né? O pessoal do cartório, mesmo os gabinetes. Na hora de fazer o sorteio, eles procuram peritos como contadores. Que a primeira coisa que vem à mente deles, ó, vou nomear um perito não economista, um perito contador. Então, eu não sei como é que é nesse sistema de sorteio. Então, ao invés de, por exemplo, talvez a minha ideia seria colocar todo mundo junto dentro de um balaio, né, contador, administrador, economista, e colocar nesse rodízio. Porque, assim, eu vejo até, é, indiretamente, fiz mentoria para uns 3 colegas contadores recém-formados, que fizeram o cadastro no Projusto, tudo, orientei eles a como fazer e tal, e eles estão recebendo nomeações assim, uma atrás da outra. Eu falei, mas e eu? Então, eu percebi isso. Então, foi uma dificuldade, não vou dizer um problema, que pode ter sido identificado nessa forma de sorteio. Então, né, Mas eu sei esse é que um fato. teria que ser um pouco mais detalhado, mas o Thiago entendeu o que eu pontuei com ele, né, através do Whats. Então, seria isso, né, até para uma valorização melhor da nossa categoria como economistas, né? Então, na época que eu fazia as nomeações de próprio punho dos juízes, na época do processo físico, então a gente tinha aquele contato, né, corpo a corpo com os juízes. Depois do Projude, a coisa ficou muito impessoal, fria, né? Então, seria isso, Thiago. Agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Marco. Não sei se o Matheus vai querer comentar alguma coisa, mas assim, Marco, a gente já começou a tomar algumas iniciativas em relação a essas questões das nomeações, né, entre contadores, economistas, essa briga, assim, Ótimo. a gente já, no mês passado, né, foi em fevereiro, a gente esteve no tribunal, já estamos agendando aí um próximo passo junto do Caju, e assim, esse não é o único problema, Marco, do Caju. Assim, a gente vê que tem muita gente cadastrada lá, tem muito Uhum. perito, é pública, né, a consulta Sim, lá a peritos, e assim, tem muitos que são, né, infelizmente são aventureiros, né? É chato a gente falar isso, mas tem muitas pessoas que simplesmente fazem o cadastro para ver no que vai dar. E aí o que exato. acontece? Muitos acabam não fazendo o trabalho, acabam não sabendo, né, trabalhar Uhum. ali com o processo, acaba tendo destituição. A gente tem, assim, processos de ética, disciplinar de ética por conta disso. E não é só nós no Conselho de Economia, assim, porque eu sou nomeado em processos que outros profissionais de outras áreas são destituídos. Então, talvez a criação do Caju democratizou um pouco demais essas nomeações. E, assim, lá atrás eu até achava interessante, mas hoje, assim, que a gente tem um contato maior com os problemas que isso tem causado, de trabalhos não entregues, trabalhos com baixa qualidade, a gente tem essa ideia de tentar dar uma apertada um pouco mais no, se possível for, né, nessa questão do cadastro, daquele que realmente pode exercer a atividade de perícia, mas isso aí é um passo a passo, né, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver do dia para a noite, mas é algo que a gente já está dando Tal- andamento, digamos assim. Talvez Tá bom? precisasse de uma atualização do Caju em termos de refino, critérios, como o doutor Sim, Paulo comentou no exatamente. início. Às vezes Sim. nomeiam um profissional, por exemplo, eu tive um caso que eu estava como assistente técnico de uma das partes, o juiz nomeou um perito lá de Manaus. Então você vê a dificuldade, né? Então, Sim, é realmente é complicado, complicado. complicado. Mas a gente já está tentando direcionar isso daí. Vou passar a palavra ali para o William, que levantou a mão. Por favor, William, fica à vontade. Boa noite a todos. Não, na verdade, o Marco falou que eu ia falar agora, acabou se Ah, encaixando. é? Eu sou perito aqui em Curitiba e eu Legal. atuo também com uma equipe lá de Brasília, de contador, e eu percebo isso também.
para eles saem direto essas do PIS, PASEP, até que o Matheus falou. Teve contador que se inscreveu aqui em Curitiba e foi nomeado bem rápido. Então, acho que uma confusão entre economista e contador. Como o Marco falou, vou fazer um cálculo, passa para um contador. E aí acaba fazendo isso mesmo. Não sei se talvez, eu acho que eles, não sei se eles têm mais tempo, mas eles são mais organizados. Eu acho que talvez tenha o CPC que eles usam e tal. Eu acho que talvez um pouco mais dessa parte mesmo. Eu não acho que é uma questão do Caju, uma questão, não sei. Esses tempos eu fui nomeado para um cálculo de engenheiro, talvez por engenheiro e economista na sequência ali ser a próxima, no norte do Paraná, daí eu até olhei, não fazia nem sentido. Então, não sei, era mais essa parte mesmo, essa confusão entre economista, contador. É a força do hábito, é perícia contábil. É, É, exatamente. é, Então vem sempre a primeira profissional é contador, contábil. é. E a gente E acaba às vezes, e às ficando. vezes são cálculos, será até uma simples correção monetária, alguma coisa assim, e tá indo para eles. Exatamente. Mas a gente está noticiando isso para vocês aqui, né? Que a gente já tomou algumas medidas aí, estamos em processo, né? Para tentar amenizar isso daí. Passar a palavra agora pro Godoy, que levantou a mão ali, por favor, Paulo. Eu quero só complementar. Na realidade, Matheus, tem havido por parte dos juízes, no ato de deferimento da perícia, né, e por força até de hábito, de chamar de perícia contábil. Aí que surge a confusão, porque sendo perícia contábil, direciona para contador. O que nós queremos fazer entender que a perícia tem que ser chamada de perícia técnica. E aí, ao ver o processo, vai se avaliar se é para contador, se é para economista, se é para engenheiro, se é para médico, entendeu? No momento que o juiz defere e escreve lá no despacho perícia contábil, a primeira impressão que tem, e a perícia é muito mais de caráter econômico, financeiro do que contábil. Então, a denominação da perícia nos despachos, em grande maioria, estão sendo nomeadas de forma errônea, porque é uma perícia técnica. E aí, na análise da documentação dos quesitos, vai se verificar se é contábil, se é de engenharia e das outras profissões. É esse o comentário. Obrigado. Perfeita É, colocação, doutor o Paulo. Tiago, essa é o Marco, o Tiago falou certo, porque tem esses que se cadastram e não sabem nada. E comigo já aconteceu de várias pessoas que se formaram, fizeram o cadastro e, tipo assim, 2 dias depois foram nomeados numa perícia de apuração de haveres. Eles não sabem fazer. Até teve 2 casos que eles vieram me pedir para fazer a perícia em parceria com eles. Poxa vida! E por que que a gente que tem experiência não foi nomeado? Então, talvez um critério de capacitação, de experiência também deve ser uma das regras até para o Caju para poder fazer. Porque assim, a pessoa terminou a faculdade, está com o CRC bonitinho lá, eu falei, não, vai lá, faz isso, pega faz as, né, certidões, fez. Cara, 5 dias depois a pessoa me ligou. Ó, fui nomeado, não sei fazer. Não tenho modelo de petição, não sei fazer nada. E daí como é que fica? Eu tenho 25 anos de experiência. 25 anos. Como o senhor falou. Ia lá no fórum, manual, pegava o processo embaixo do braço, estava bom. Agora, depois do Caju, a última nomeação que eu tive foi em 2023, em dezembro. Ano passado, acho que eu tive só uma. Esse ano não apareceu nenhuma ainda. Então, eu acho assim que talvez a capacitação, as experiências, os cursos de formação que as pessoas têm, porque só o CRC é contador, ponto. Não tem problema, ninguém está desmerecendo. Mas daí você faz pós-graduação, daí você faz curso de especialização, daí você fica estudando e você não tem as nomeações como tem essas pessoas. Eu não entendo como que essa regra. Então, tá, você precisa fazer pontuação no CNPC, você precisa no CNPF. E você tem que estar legalizado, e daí isso não conta quando você vai ser nomeado? Isso aí. Realmente, Gardiliane, acho que falta um pouco de
fazer um filtro um pouco maior, né? Mas precisa de um movimento para que isso aconteça, né? Vou responder aqui a última pergunta para nós encerrarmos. Acho que foi bem produtivo, né? Essa noite aí, mas teve uma pergunta ali que acho que eu mesmo respondo por aqui, do Gabriel Teixeira. Ele disse o seguinte: desculpa, não ficou claro para mim. Eu fiz o meu cadastro no Caju. Eu tenho também que me cadastrar no Projude antecipadamente? Então, a resposta é sim, Gabriel. O Caju e o Projude são coisas distintas, né? O Caju é só um cadastro para você informar que você é perito, né? Um cadastro de peritos no tribunal. E o Projude é um sistema onde você acessa o processo, né? Então, depois de nomeado e habilitado no processo lá pelo cartório da vara, você vai acompanhar o processo, fazer toda a movimentação pelo Projude, né? São coisas diferentes, são sistemas diferentes e você precisa dos dois, tá? Então, você corre o risco de se não fizer o cadastro no Projude, você não conseguir acessar o processo ali em tempo, né? Como aconteceu com o nosso colega ali. Então, tem que fazer o cadastro e verificar se ele está funcionando corretamente, ter o certificado digital, né, para fazer o acesso lá. E tomar todos esses cuidados aí que a gente comentou a respeito da questão de prazos processuais, assim, é uma série de detalhes, né? O nosso evento de hoje não tem o condão de falar desses detalhes, né? Mas são questões que, né, a gente precisa ter esse cuidado, né? E nos próximos eventos aí do Conselho, com certeza a gente vai tentar abordar isso daí. E é isso, gente. Quero agradecer a participação de vocês. E eu coloquei aqui na tela, não sei se vocês estão vendo lá, acho que agora estão, né? Eu estou compartilhando ali. Um evento que nós vamos ter aí virtual daqui a alguns dias. É a nossa primeira semana de estudos de falência, sobre recuperação judicial de falências, aqui do nosso conselho. É uma semana toda dedicada a esse evento, né? A gente vai tratar de vários assuntos ali. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Eu já faço um spoiler para vocês do Tá? que a gente vai tratar, né? Então, aqui estão os nossos palestrantes, todos com ampla experiência ali. O Paulo Godoy, que está aí também. É, Desculpa, deixa eu voltar aqui nos temas, né? Nós vamos ter na segunda-feira, no primeiro dia, uma introdução sobre a falência e recuperação judicial, né? Sobre a Lei 1161. Na terça-feira, o Eduardo Consentino vai falar sobre a demonstração da viabilidade econômica e financeira por plano de recuperação judicial, né? E o papel do economista, que é crucial nesse momento aqui da recuperação judicial. Aí o Paulo Godoy, na quarta-feira, dia 26, vai estar falando ali sobre os créditos submetidos, né, e ou excluídos ali dos efeitos da recuperação judicial. Na quinta-feira, vamos ter o Eurico, acho que está presente aí, falando sobre crimes contra credores e a convolução da recuperação judicial em falência. E no último dia do nosso evento, a gente vai ter a recuperação judicial e a criação das varas empresariais no estado do Paraná, quem vai estar participando aqui nesse dia é a doutora Daniela Flávia Miranda, que é juíza de direito aqui da Primeira Vara Civil de Ponta Grossa, tá? Então, estão todos convidadíssimos e todos convocados para participar, né? Acho que vai ser bastante interessante, um evento rico. É a primeira vez que a gente está fazendo. Tiago, E só, eu André? coloquei, eu coloquei o link ali no chat para o pessoal, Tá. tá? Só para Legal, reforçar desse evento que você está legal, comentando. legal. Então, o link tá ali, gente. As inscrições são feitas pelo Simpla, tá? Já tá aí o evento. A gente tem, acho que 60 inscritos já, então a gente tem bastante gente querendo participar. E é isso, gente. E para finalizar aqui, né, uma fala que a gente tem muito aí enquanto perito, é que a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, né? Gardiliane, gente, está em todos os eventos, todos os cursos nossos aí do conselho, ela está participando, já tem 25 anos de bagagem, mas a gente nunca para, né? Então a gente tá o tempo todo. Eu estou aqui, acabou de chegar dois livros sobre resolução de sociedade, avaliação de patrimônio, apuração de haveres e mais um de prestação de contas aqui, que acabei de comprar, que é o livro do Zapaog, para justamente estar se aperfeiçoando aí na perícia. Então a gente nunca para, né? Então o evento de hoje teve essa característica de dar voz, né, para quem está começando na perícia, os problemas, dificuldades. E a dica é nunca parar de estudar, né? Então, é esse o caminho aí para a gente estar sempre se especializando,
para a gente conseguir, né, trabalhar com maior qualidade, vender bem o nosso nome, trabalhar em processos de maior complexidade, né? Esse é o caminho aí que todos nós que estamos aí há 10, 15 anos seguimos. Então, quero agradecer a presença de todos, Andréa Prodol, presidente Bega, que está aí nos ouvindo, nossos participantes de hoje, o Júlio Faria, que esteve aí conosco. Obrigado por aceitar o convite. O Antônio Gravina também. O Matheus também ajudou demais aí. Acho que foi bem esclarecedor, até para nós chamarmos ele num dos cursos, né, para falar dessa questão aí do CPC, da nomeação do perito, que o advogado sempre tem, né, um feeling, né, mais direto e dá sempre uma visão maior para a gente aí. Então, muito obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Andréia, quer fazer o fechamento para nós, por favor? Você que é a coordenadora aí do núcleo. Boa noite, gente. Eu encerro a minha fala aqui e uma boa noite a todos e nos vemos aí nos próximos eventos. E eu Andréia. quero, Tiago, fazer fechamento pedindo milhões de desculpas a você, Tiago, principalmente, porque na abertura, muitos que não estavam, eu apresentei o Tiago como nosso mediador, ele foi nosso coordenador o ano passado, ou 2 anos seguidos, antes da Gabi, Maria Gabriela, que também está aqui presente, mas eu não citei um fator muito importante. Ele é o nosso atual vice-presidente. E eu agradeço, foi o Matheus que me deu uma cutucada assim, mamma mia, que gafe que eu cometi com meu colega e parceiro Tiago. Perdão, Tiago, agradeço muito, não só a você, como a todos, pessoal do Conselho, Fabi, Marildo. Tudo que a gente faz no Conselho, gente, tem um background bem forte desse pessoal que trabalha com a gente no Conselho, para a gente, né? Para os economistas. E eu queria só reforçar uma coisa que todo mundo já falou, o Thiago já falou, nós estamos, viu, Gardiliani e colegas mais experientes, tentando não, fazendo acontecer e esclarecendo, viu, Matheus, o pessoal do judiciário sobre essa questão muito séria de perícia contábil e os contadores têm recebido enxurradas de nomeações de economistas como pessoas experientes, o Marco e a Gardiliani aqui e outros tantos acabam ficando de fora. Então vamos continuar trabalhando, conversando com o pessoal da magistratura para daqui a pouco termos um resultado positivo. Gente, era isso. Obrigada a Boa todos. noite, E até a obrigada. próxima. Até semana que Até. vem, para muitos. Né?